Tudo bem com vocês? Sou o Márcio do canal Doji Digital e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Ethereum, no gráfico diário, e nós vamos analisar aqui o fechamento do dia 28 de março. Tudo bem? O dia 28 de março, o fechamento ocorreu aqui nesta barra, neste candle aqui. Ele fechou com uma leve alta, mas vamos dar uma analisada aqui, ó. O foco assim primordial desse canal é fazer com que vocês entendam as movimentações do preço. Esse é o fundamental, porque vai chegar uma hora que vocês vão bater no gráfico, vocês não vão precisar de indicador nenhum. Muitas vezes até as linhas são mais para você posicionar as suas entradas com um pouco mais de foco e certeza, mas aqui vai chegar uma hora que vocês vão olhar esse gráfico e vocês vão batendo o olho, vocês já vão perceber qual a probabilidade e possibilidade dos próximos movimentos do preço. Esse é o foco do canal, porque muitas pessoas no decorrer desses anos, e até era um problema que eu tinha quando eu analisava gráficos. Logo no começo, há muitos anos atrás, desde que eu comprei a minha primeira ação e depois fundos imobiliários, eu ficava ali e falei, poxa, mas por que o preço fez isso? Por que nesse momento, por que mesmo com uma notícia maravilhosa a ação daquela empresa caiu? Por que os fundos imobiliários, se é um momento alto de locação, os fundos de tijolo estão caindo? Então, assim, eu focava muito no que o mercado fica batendo na cabeça das pessoas, que é, olha, notícia, cuidado com isso, você tem que avaliar a empresa, tem que avaliar o que falam da empresa. Eu concordo em partes com isso, mas o que eu não tinha, o que eu não encontrava no mercado, era alguém que falava desta parte aqui, ó, desta movimentação de preço. Por que na verdade isso aconteceu? Ah, Márcio, foi uma notícia. Ah, é porque caiu o dólar. Ah, é porque a gasolina subiu. Olha, independente disso, a gente sabe que notícia ela movimenta sim partes do preço, tudo bem, muitas vezes é especulação, tudo bem. A partir daí, se notícia movimenta preço, ótimo. Eu não estou questionando isso, eu não estou dizendo que isso não acontece. Se movimenta, para onde que se movimenta? Se há realmente essa força, o que o preço no gráfico vai fazer? Quais as possibilidades? Quais as probabilidades? E se ele subir, até onde ele vai? E se ele cair, até onde a possibilidade dele ir? É este o foco aqui, porque nas criptomoedas a gente tem que ser um pouquinho mais preciso, vou dizer que muito mais preciso do que ações, do que fundos imobiliários, do que ações das empresas americanas, porque criptomoedas andam, tem uma oscilação muito grande, então eu sempre quis entender, dizer a vocês que dá para entender com precisão, claro que não, mas é aquilo que eu já bati, vou bater muito nos vídeos com vocês. Eu não sei se vai subir, se vai cair, mas se subir, eu sei que aqui eu vou fazer alguma coisa, aqui eu também vou fazer alguma coisa. E se cair, eu sei que aqui eu vou fazer algo e aqui eu também vou fazer algo. O que me faltava era essa certeza. E a minha intenção aqui nesse canal é passar um pouquinho dessa visão para vocês, para que a gente consiga entender um pouquinho, não só abrir um gráfico, olhar e falar, ó, não estou entendendo nada, tudo bem? Eu não quero muitas vezes entender por que o preço veio daqui para cá, se foi uma notícia, se alguém no Ethereum fez uma venda grande, se o investidor baleia comprou, não é essa a intenção, né? O que está atrás do porquê, o que está atrás disso. Eu entendo que é importante também, mas eu quero entender e essa queda acontecendo, o que eu vou fazer ou o que eu fiz, né? Então vamos lá, se meu preço médio está aqui em cima, no nosso exemplo, né, educacional, nosso preço médio de todos nós está aqui em cima. Então ótimo, ele caiu, o preço caiu para cá. Entendi que ele teve essa queda. Ótimo, mas aonde que são os pontos de possíveis paradas? E se ele chegar até aqui, o que eu vou fazer? E aqui, o que eu vou fazer?
Nos vídeos, principalmente no vídeo 8 e 9, eu falei bastante sobre isso. Então vamos lá. Vamos avaliar um pouquinho da importância de a gente entender que, independente do porquê o preço caiu, o foco do nosso canal não é entender o porquê que ele caiu, mas ele caiu. Ótimo. O que eu vou fazer aqui? E se ele caiu, qual o próximo passo? Então vamos lá. Lembra que eu falei a vocês, nós estamos no gráfico diário. Esse não é o dos melhores dojis, ou seja, aquele que realmente vai atrair o preço e vai expulsá-lo, porque o doji, ao mesmo tempo que ele atrai, ele repele. Se não fizer isso aqui, ele vai fazer isso aqui dessa forma. Só tem essas duas possibilidades. Opa! Só tem essas duas possibilidades. Atraiu, repeliu. Atraiu, varo passou, atraiu de novo, repeliu. Ele vai fazer isso várias vezes. Tudo bem? Então, olha só. Aonde o preço parou? Ele podia ter varado direto? Ele podia, se o mercado todo tivesse em pânico, ele podia, nesses casos, varar direto. Mas olha só, o mercado caiu razoavelmente, passou um pouquinho o pânico, e olha só, saudavelmente o preço segurou aqui, ó. O preço segurou. Tudo bem? Eu vou tirar algumas marcações para despoluir esse gráfico um pouquinho. Então, olha só, lembre que eu falei a vocês, nós temos pontos fortes aqui, são pontos muito fortes, semanais, de doji e pontos diários também. O preço não ia passar com tudo aqui. Tudo bem? Olha onde ele parou. Ele parou justamente nos 50% de um movimento de fundo do semanal, que é um gráfico mais forte do que o diário. O que ele fez? O preço parou aqui. No momento que ele parou aqui, o que ele fez? Opa, deixa eu mudar essa setinha aqui que tá. O que ele fez no momento que ele parou aqui? Aonde ele foi? No doji. Perceberam que essa confluência de informações é importante para você saber o que efetivamente você vai fazer? Se, como um exemplo apenas, vou mudar aqui para a gente didaticamente ficar mais fácil. Como exemplo, se teu preço médio tivesse aqui, ó, neste momento, você compraria aqui e sairia com uma parte aqui. Você já teria um lucro. Perceberam? Ah, o lucro foi de 1%. É, mais do que a poupança dá em um mês. Bom, vamos lá. E a partir dali você vai fazendo, né? Você vai caminhando nessa dança do preço. Se o teu preço médio estivesse aqui, tudo bem? Compraria aqui e venderia aqui parcialmente. Por quê? Porque eu entendo, ó, o preço ele pode ficar dançando aqui agora. Ele pode dançar? Claro que pode. Por que ele pode dançar? Porque aqui é um local, este ponto aqui é um ponto forte e este ponto aqui é um ponto forte. O mercado, olha, reparem no gráfico, tudo é uma confluência. Reparem que nós tivemos nesses dias uma queda deste topo até este fundo, uma queda de 10%. É uma queda considerável em 3 dias? Sim, nós já falamos que isso é uma queda considerável. Toda vez que o preço dá uma queda mais forte, assim como uma alta mais forte, é natural o preço respirar. Isso é natural, é o mercado se acomodando, é o mercado fazendo uma base novamente a partir dali para ele ou subir ou ele cair. São os investidores aqui avaliando os riscos e vendo os próximos passos. Se a maioria dos investidores resolverem comprar, o mercado vai fazer isso.
Se a maioria dos investidores a partir daqui resolverem vender, porque percebem que o risco está maior, o mercado vai vir para cá. Ah, Márcio, tá. E aí, o que eu faço? O que você faz? Você avalia os pontos que você tem aqui, porque nós entendemos que o preço ele vai dançar aqui. Ele vai dançar aqui. De que forma? Ele vai dançar, batendo até romper. Para cá? Não sei. Para cá? Sim, pode ser. Tudo bem. O problema não é saber para onde ele vai, é saber onde ele vai parar a partir daquele momento. O que eu vou fazer? Vou comprar ou vou vender? Ou eu vou ficar olhando? Você tem três opções: não fazer nada, você comprar ou vender. Porque fazer nada também é fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada, você não vai comprar e nem vender. Você vai avaliar um próximo ponto para você ou entrar ou sair desse ativo. Tudo bem? Então é natural o preço fazer isso. Ele está se acomodando, o mercado está respirando para a gente ver quais os próximos passos. Por isso que é importante. Eu deixei este ponto aqui justamente porque é um ponto importante de 50% de um fundo do semanal, essa linha laranja. Por isso que eu deixei aqui. Lembra que toda vez que o preço toca num dos pontos, eu vou e eu tiro primeiro, para também não me confundir e para não ficar muitas linhas traçadas no gráfico e deixar ele muito poluído. Mas algumas vezes eu vou permanecer com os pontos aqui para que a gente entenda que este ponto era um ponto importante e para que a gente consiga formular na nossa mente o que eu devo, por que eu devo avaliar esses pontos. Esses dois pontos eu vou permanecer com eles, eu não vou tirar. No gráfico de vocês, tirem. Você vai tirar esse ponto, porque o que aconteceu? O preço não veio até aqui e ele não foi para o doji? O doji, quando vem, o doji, quando o preço vai para ele de baixo para cima, eu vendo. Aqui eu venderia? No nosso exemplo, não, porque meu preço médio está aqui em cima, senão eu vou perder. Tudo bem? Eu vou vender com prejuízo. Daqui para cá, vamos lá. Daqui do meu preço médio, se eu vendesse aqui, eu perderia 10,16% na posição que eu saísse. Se eu saísse com tudo, perderia 10% de todo o meu investimento em Ethereum. Então, se vocês já estiverem pegando pelo menos essa parte que é o interesse nosso aqui, para você entender um pouco dessa oscilação e dessa leitura, para quando você abrir o gráfico, você bate o olho e fala: ah, entendi, a possibilidade pode ser de alta ou de baixa, eu tenho uma possibilidade maior, né? Dá para a gente entender pela leitura do mercado, mas se cair, eu sei que ele vai vir aqui agora. E se ele subir, eu sei que ele vai vir aqui agora. Por quê? Porque esses dois pontos ele já atingiu. Mas ele pode bater novamente aqui e cair? Pode. Ele pode fazer isso. Porque a gente já entendeu que o doji é um ponto forte. Ele pode vir daqui, fechar hoje aqui, e daqui ele bater novamente no doji. Perceberam? Essas linhas nos dão hipóteses. Essas linhas nos demonstram o que o preço pode fazer. Com uma certeza de 100%? Não, isso nunca vai acontecer. Mas me dá uma ideia. Se ele bater aqui e segurar, há uma possibilidade dele vir aqui embaixo. Ah, mas e se ele não for e bater de novo aqui? Eu entendo que o mercado quer fazer isso. Ó. O mercado quer ir embora. O mercado quer ir embora, mas tem uma barreira de vendedores que não permitem, mas o mercado está querendo fazer isso. Aí ele bate um dia no doji, não passa, bate outro. Eita, essa criança aqui está me enrolando. Bate outro, não consegue, bate outro. Olhando graficamente, se um preço bate muito no lugar, a tendência é porque o mercado quer fazer isso aqui. Ó. Essa é a tendência, porque o preço sempre volta e vai, sempre volta e tenta, sempre volta e tenta. Então, eu entendo que uma probabilidade do preço subir é grande, é maior do que descer. Mas ele pode chegar aqui de tanto tentar e não conseguir fazer isso? Claro.
Mas isso, com o tempo, vocês vão começar a perceber, vocês vão ter uma percepção olhando para o gráfico, e o que o preço faz no gráfico, porque o interessante, aqui é uma análise gráfica, é interessante você perceber o que o preço faz no gráfico. Aí você vai perceber que notícia para você não é mais importante. Por quê? Pode estar caindo o mundo lá fora e realmente o preço fazer isso aqui, mas você sabe quais as possibilidades e até onde ele pode ir e o que você vai fazer se ele vir para cá. Você sabe o que você vai fazer. Tranquilo? Como por exemplo, olha, eu entendo que o preço, eu tenho muitas linhas aqui de fundos majoritários, fundos importantes. Então eu já entendi que o preço pode bater, pode bater, pode bater, pode bater. Ele vai passar direto? É difícil. É difícil. Ele precisa. É necessário para um preço saudável dar uma respirada, ainda mais num local como esse, mas ele pode varar direto. Aí a notícia, se for uma coisa muito séria e muito grave, o preço vai, porque aí entrou no desespero, aí já não é mais o mercado saudável, aí já é o desespero do mercado. Mas a gente tem que entender isso. Se o mercado desesperar e o preço fizer isso aqui, tudo bem. Se ele fizer isso aqui, eu tenho um outro ponto importante aqui. Este ponto ele é de muita relevância? Não, ele é diário. Mas qual é o de maior relevância? Se ele cair abaixo de todos esses, é esse aqui. Ah, tá. E qual o próximo? É esse aqui, ó. De maior relevância, porque é do semanal. Ah, tá bom, mas o preço está desandando aqui, o mercado está derretendo. Tudo bem, eu sei que é esse aqui, ó. E aí, daqui eu vou te dizer que ele vai ter muita dificuldade para passar. Muita dificuldade mesmo. Porque esse aqui é o mensal. É 50% de um movimento de fundo. Peguem o gráfico, se vocês tiverem um tempinho, olhem as movimentações no semanal e no mensal. Repare que toda a movimentação de 50% de fundo ou topo, o preço ele pode a princípio agulhar para baixo, mas ele vai voltar, porque esse aqui é um ponto forte, não é um ponto fraco. Ele não é. Tranquilo, mas isso é com o tempo, conforme vocês vão olhando o gráfico, e vamos ver se de alguma forma eu consigo ajudar vocês a, a olhar para o gráfico de uma forma diferenciada, não só como barras. Ah, vermelha caiu, ah, verde subiu, ah, porque. Não, é olhar de uma forma como um todo, avaliar isso como um todo. Tudo bem? Então, essas duas linhas eu vou permanecer com elas aqui, lembrando que 50% é forte, bateu e ele veio até aqui. O que aconteceu? Se é um ponto forte, você pode perguntar, Marja, mas se é um ponto forte assim o semanal, por que ele não subiu? Eu não sei lhe dizer o porquê que ele não subiu adequadamente a um ponto forte como esse, mas eu vou dizer a você que isso não aconteceu porque o mercado ele está reticente, ele está preocupado, né? Tá as bolsas americanas caindo, tudo bem? O Bitcoin caindo. Então o mercado está preocupado, por isso que aqui não teve a força adequada para ele vir mais forte. Mas ele pode, nesses dias aqui, fazer aquela movimentação dele e varar, estourar e ir para cima? Sim, assim como ele pode bater para cá, ganhar mais força e aí ele estourar. Porque aqui é um ponto forte. Mas o preço ele tem uma variação aqui muito curta desta para esta, só de 3,5%. Então eu entendo, olhando o gráfico agora, que essa recuperação é muito fraca, é uma recuperação que não é condizente com uma linha de um semanal de 50% de um fundo. Isso me diz o quê? Que o mercado está fraco, que os compradores não estão fortes, os vendedores estão mais fortes do que os compradores. É o que agora, neste momento, neste fechamento aqui e na abertura do dia seguinte, está me dizendo. Tudo bem? Porque ele abriu aqui, fechou aqui, daqui ele cai, ele ou pode ter subido direto ou caído e voltado, mas ele está em queda hoje e agora é 3 da tarde do dia 29.
O mercado não se movimentou muito, então eu entendo o quê? O que eu espero? Isso aqui é uma expectativa. Ai, mas vai acontecer? Não sei. Isso é uma expectativa. Eu só digo a vocês que eu sei que esse ponto aqui é um ponto de briga. O preço ele pode ficar batendo aqui alguns dias. Ele pode, porque nós temos pontos, ó. Este ponto, por ser doji, é um ponto forte. Tudo bem? E esses pontos aqui, por ser ponto de 50% de semanal, de doji e de inclusive de diário, também são pontos fortes. O preço pode oscilar aqui, ele pode se bater aqui, se agonizar alguns dias aqui para tomar a sua decisão. Ai, Margem, então qual a decisão? Não sei, mas não importa qual a decisão que ele vai tomar. Eu posso tentar avaliar, dizer o que está me representando o gráfico. O gráfico, como eu já falei a vocês, ele enfraqueceu pelos movimentos e eu entendo que a possibilidade maior é de ele continuar com as quedas. Essa é uma possibilidade. Tudo bem? Ai, Marzi, o que eu faço? O que você faz? Olha as linhas aqui dizendo o que você faz. Eu não sei o que você vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. Quando chegar nesses pontos, eu já sei o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu acompanho as regras, eu acompanho as regras desta estratégia, tudo bem? Para cada entrada que eu estou fazendo no Ethereum, eu entro só com 0,10 do meu capital. Se eu tenho $1.000, vou entrar com $1. Se eu tenho $2.000, vou entrar com $2. Se eu tenho $10.000, eu vou entrar com $10. Tudo bem? Por que isso? Porque eu entendo que nós estamos no mercado de baixa, o gráfico me diz isso, o preço ele está enfraquecendo bastante. Então, como no vídeo de ontem, se você está chegando agora aqui no canal, assistam os vídeos 8 e 9 do Ethereum, principalmente o de ontem aí, para você entender um pouco mais o que nós fizemos das avaliações do gráfico. Então a gente não vai só diariamente colocar os pontos, se bater aqui eu compro, se é aqui eu vendo. Não, a gente vai entender como um todo. O mercado, o gráfico ele vai andando, ele vai me mostrando. O gráfico ele me mostra para onde o preço quer ir. Ele me mostra. Lembre que eu falei ontem para vocês que o Ethereum, assim como o Bitcoin, tem uma bandeira de baixa. O Bitcoin ele está me mostrando claramente que essa bandeira quer seguir. O Ethereum não me mostrou ainda. Assistam o vídeo de ontem para vocês entenderem. Então eu vejo que o Ethereum tem possibilidade. Ele tem possibilidade sim, reais dele dar uma subida. Ah, tá, mas e se o Bitcoin estiver caindo? Aí infelizmente o Ethereum vai seguir o Bitcoin. Infelizmente. Tudo bem? Mas não é o que o gráfico me mostra agora. Eu entendo que ele está fraquejando, que eu não posso entrar com mais do que a estratégia me pede. Por quê? Porque eu entendo que o mercado quer vir embora, ele quer vir aqui para baixo. Eu tenho barreira, mas essa barreira se quebra uma hora. Tudo bem? Então eu entendo isso. Bom, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Se o fechamento é do dia 28 de março, vamos olhar o gráfico aqui. Deixa eu despoluir ele um pouquinho aqui. Ó. Eu só não vou tirar essas duas aqui para a gente debater amanhã sobre o fechamento de hoje, que é dia 29. Depois das 21 horas de hoje, vai ter o fechamento do dia 29. Nós vamos ver se o preço vai ficar aqui ou se ele vai para algum lado ou outro. Mas a gente entende que o que, pessoal? Vocês concordam que isso é um fundo? E um fundo eu tenho que marcar. Tudo bem? Então isso aqui é um fundo. Tá bom? O fundo é uma área de compra. Se é uma área de compra, é porque meu preço médio está aqui em cima. Tudo bem? Então vamos lá. Por que esse é um fundo? Dentro da nossa estratégia, mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui me caracterizou um fundo e o candle, ou seja, a barra que teve o fundo mais baixo é a que caracterizou esse fundo. Pego a minha grade, coloco na mínima desta barra e na máxima desta barra e eu vou marcar os meus pontos aqui. Se eu entendo que se é um fundo
Tá? E toda vez que o preço vir de cima para baixo, não se esqueçam, um fundo, o preço precisa, ele necessita vir de cima para baixo nas marcações da nossa grade. Tudo bem? Ele necessita. Então vamos já dar uma avaliada aqui. Ó. O que determinou um fundo? Né? Este candle aqui. Este fechou, que foi o que caracterizou o fundo junto com os outros dois. E eu coloquei a minha grade toda vez que o preço vir de cima para baixo na minha grade, ou seja, o que é de cima para baixo? Precisa fechar acima desses pontos para quando ele vir de cima para baixo eu comprar. Olha só o que aconteceu aqui, vamos lá. Olha só o que aconteceu. O preço, ó, ele abriu aqui, teve essa mínima, teve a máxima dele e fechou aqui. Se ele fechou acima da minha linha de grade, quando ele vir de cima para baixo, eu compro, porque aqui é um fundo. E meu preço médio está lá em cima. Se é um fundo, eu vou comprar nos pontos. Então, você concorda que quando ele fechou aqui e ele veio para cá, ele bateu aqui, o que eu tinha que fazer? Ter colocado a minha linha, já que é do diário, a minha linha eu coloco um pouquinho acima da minha marcação da grade. Eu vou colocar ela em pontilhada, porque esse aqui é um ponto mais fraco, e vou colocar em azul, porque azul determina que eu estou lidando com o gráfico diário. Tudo bem? Olha só, que eu vou dar um zoom aqui para a gente melhorar o nosso entendimento. Ó. Então, a minha linha eu ponho próximo, tá? Tranquilo? O preço saiu daqui, do seu fechamento, porque é uma barra de alta, abriu aqui e ela fechou aqui, então o preço ele teve uma subida, tá bom? O preço fechou aqui, no fechamento dele, aí ele abriu no dia seguinte, dia 29, que é hoje, ele abriu aqui e ele teve uma mínima lá embaixo. Não fechou o dia ainda, mas o que importa é que ele pegou o meu ponto aqui, ó. Eu compraria aqui. Poxa, Márcio, mas você vai comprar entendendo que o gráfico está mostrando que a probabilidade é o preço continuar pelo enfraquecimento. Sim, essa é uma possibilidade, probabilidade, mas não é por isso que eu não vou comprar nos pontos da estratégia. Se eu acompanhar isto daqui, 0,10% do meu capital que eu tenho para operar no Ethereum, isso não me machuca, isso não vai me machucar. Sabe por quê? Porque além de eu estar compatível com o recurso que eu tenho, isso são probabilidades, são possibilidades. Eu não sei, ele está me mostrando fraqueza, mas eu não sei se ele vai cair, eu não tenho essa certeza. Se eu tivesse, a minha as minhas atitudes seriam outras, eu não tenho essa certeza. Como nós não temos a certeza, nós trabalhamos na dúvida, qual a certeza que nós temos? A gente controla o mercado? Não, nós não controlamos o mercado. O que nós controlamos? Os pontos da minha grade e o que eu vou fazer quando chegar nos pontos. Isso eu controlo, porque é uma ação minha. O mercado eu não controlo, ele pode realmente cair, mas você concorda também que ele pode chegar daqui, bateu aqui, que é um ponto da minha grade, a partir de onde ele bateu, ele não pode fazer isso aqui, ó. Claro que ele pode. Por que eu não vou comprar aqui? Entendeu? A estratégia, ela me dá os pontos. O que eu vou fazer a partir dos pontos é uma decisão de cada um. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei muito bem o que eu vou fazer nos pontos. Porque a estratégia já há 6 anos que ela é certeira, ela está difundida, ela já está muito bem estruturada. E eu entendo que as possibilidades existem, mas eu preciso fazer. Se eu ficar na dúvida, se você tiver na dúvida, você não deve entrar nesse mercado, porque esse mercado na dúvida ele te engole. Esse mercado vai te engolir na dúvida. Por isso que nos pontos, você, poxa, eu não devia ter comprado aqui na estratégia. Que estratégia ruim, eu devia ter comprado aqui porque o preço caiu mais. Essa estratégia não demonstrou que ela ia cair. Essa estratégia não demonstra para onde o preço vai. Eu entendo as possibilidades a partir desses pontos. Eu entendo que bateu aqui, é um ponto forte. Eu entendo que ele deveria recuar. E ele recuou realmente. Recuou muito? Não, recuou pouco, mas ele recuou. Percebeu? O quanto vai recuar, eu não tenho controle. Ninguém tem o controle disso.
O controle eu tenho da ação que eu vou fazer quando o preço vir bater nos pontos da estratégia. Então, se isso é um fundo, toda vez que o preço vir de cima para baixo, eu vou comprar. Como nós estamos só, no nosso exemplo aqui, só comprando, tudo bem? Só comprando, porque meu preço médio está lá em cima, eu quero reduzir meu preço médio, eu vou marcar todos os pontos da estratégia, desta grade nossa aqui. Então, se o preço voltar para cá, se o preço voltar para cá, eu vou comprar aqui? Não, não. Esqueçam que esse ponto aqui ele já deveria estar fora. Eu só não tirei para que eu quero deixar na mente de vocês a importância desses pontos. Eu vou tirar, mas por enquanto agora eu quero deixar ele aqui. Tá bom? Mas olha só, para todos os efeitos, esse ponto tem que sair. Se o preço vir para baixo hoje, aonde que eu vou comprar? Só aqui. Ah, entendi. E depois? Aqui. E depois? Aqui. E depois? Aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Já marquei aqui, a gente tem que colocar o nosso cadeado. Aqui, vocês tinham que ter marcado ontem às 21 horas. Tudo bem? Opa, desculpa aqui, ó. Como eu ajustei a grade lá embaixo, ó, eu vou trazer um pouquinho para cima, ó. Pronto. Aqui, como o preço tem que vir de cima para baixo, eu tenho que colocar um pouquinho antes da grade, tá bom? Porque eu ajustei a grade lá embaixo, a hora que você dá o zoom, você ajusta a grade. Você sempre sabe dar o zoom, colocar corretamente. Não, são entendendo que isso aqui é uma área, é um ponto. E o preço parar e recuar de novo, entendeu? Ele vai fazer o que? Ele pode vir aqui bater e recuar. Se ele recuou, eu vou comprar na grade aqui embaixo. Ó. Tudo bem que eu tenho que esperar o preço passar acima. Então aqui, ó, eu vou colocar esse ponto, porque o preço tem que vir de cima para baixo para eu comprar. Aqui, o preço tem que vir de cima para baixo. Aí você decide o que você quer fazer. Se você já quer lançar agora os pontos, ou se você quiser lançar assim que o preço fechar acima deles. Voltou, compra. Bom, então, ontem, às 21 horas, que é quando fechou o dia 28 de março no Ethereum, eu já vinha colocava esse ponto aqui, porque estava acima, o preço estava acima desse meu ponto, eu vou comprar, então tem que vir de cima para baixo, e startou. Se startou esse aqui, eu vou tirar. Ótimo. Quando eu compro de novo, só aqui, e eu vou tirar aqui agora para facilitar mais a nossa vida aqui. Tá bom? Então, aonde eu vou comprar agora? Esquece essa linha aqui momentaneamente, porque eu só deixei aqui para a gente avaliar a força de 50% do movimento do semanal de fundo. E eu vou deixar também desse doji. Tudo bem? Isso aqui a gente tem que tirar esse doji, ok? Mas eu quero que vocês entendam que se o preço ficar dançando aqui, ó, o preço pode ficar dançando aqui até estourar para cá ou estourar para cá. É esta concepção que eu quero que vocês amadureçam na mente de vocês. Mas ele pode disparar daqui a pouco para qualquer um dos lados. Claro, o preço está apertando, uma hora ele vai estourar. Isso daí é fato. Se ele estourar, eu vou comprar aqui? Não, o preço tem que subir acima, fechar acima, para aí sim, quando ele voltar, eu compro. Tudo bem? Próximos pontos de compra. Só para deixar bem claro isso aqui. Próximos pontos de compra. Se o preço subir aqui e ele cair para cá, nesse momento eu vou comprar. Comprar onde? Nessa linha. Ah, ótimo. E se o preço vir e descer? Se ele descer aqui, eu vou fazer alguma coisa? Não. Aqui nós já compramos. Essa linha eu vou tirar amanhã. Eu vou comprar ele aqui. Ah, se ele descer mais, vou comprar aqui. E assim por diante. Isso vocês já entenderam, né? Então, o que eu tenho que fazer agora no Ethereum? O que eu tenho que fazer neste momento no Ethereum? Só isso, aguardar o preço ou vir aqui para cima para eu comprar, ou ele vir para baixo para eu comprar. Agora eu não vou fazer nada. Uma amplitude, vamos ver se ela é grande. A amplitude é da mínima que o preço atingiu à máxima que ele atingiu. Essa amplitude aqui, ó, mínima e máxima. Eu vou ver nessa amplitude quanto o preço oscilou nessa amplitude. Tá? Para a gente entender só se é uma amplitude grande ou não. 2,68. Não é uma amplitude tão grande assim, mas o que aconteceu? Ó, isso que a gente tem que entender. O preço, ele abriu aqui,
teve essa mínima, ou seja, poucos vendedores empurrando para baixo, e ele teve essa máxima, muitos, a maioria, perceberam que a grande maioria dos investidores empurrou para cima, e os vendedores, de novo, depois que eles fizeram, empurraram esse preço para baixo. É isso que essa barra me mostra. Ela me mostra isso, tá bom? Empurrou aqui, fechou aqui, tá? Tudo bem? Então, eu entendo que, de certa forma, eu tenho uma certa indecisão aqui. Sim, eu tenho uma indecisão aqui. Doji diz indecisão. Tudo bem? E ele vai atrair o preço para ele, assim como ele repele esse preço depois. O que me importa se é um martelo invertido, se é uma lápide, não importa o nome que o mercado dê a isso daqui. A gente já entendeu que o doji, quanto mais fino o corpo dele, melhor é para nós. Esse, se terminar aqui, é um doji. Esse é um doji clássico. Digamos que ele fecha agora aqui. Esse é um doji. Tá? Esse daqui é um doji? Pelo nome especificamente, não. É mais um martelo. Mas o que o mercado me disse dessa variação? Eu entendo que é uma grande possibilidade, porque muitos compradores quiseram empurrar o preço e os vendedores que estavam fracos aqui embaixo entraram forte aqui. Eu entendo que, se esse preço vir para cá, há uma grande possibilidade de voltar para cá, porque todos esses vendedores querem empurrar o preço para baixo. É por isso que eu digo que isso é um imã. Quando acontece barras desta forma aqui. Tudo bem? Diferente desta barra aqui, onde a gente olha nitidamente, o mercado quer ir para baixo. Eu tenho dúvida aqui? Não, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que essa barra me demonstra que o mercado fez isso aqui. Ó, o mercado quer empurrar isso para baixo. Isso está muito claro. Agora aqui, ó, aqui que a gente já fala, opa, peraí, aqui há uma briga muito grande. Então, no diário, eu não marcaria esse ponto, eu marcaria esse se fechar aqui. Se fechar aqui, isso é um doji, isso é importante para mim. Então, o que eu marco agora, Márcio? Só o fundo, que isso é um fundo, tudo bem? Isso é uma área de compra, toda essa área é uma área de compra. Perceberam? Tranquilo? Então, por enquanto, o que eu tenho que fazer agora? Nada. Se você estiver com o teu preço médio acima do preço atual, se teu preço médio está aqui em cima, você está num prejuízo não realizado e você tem que entrar nesses momentos. É entrar, conforme a estratégia. Tá bom? Ai, Márcio, mas eu vou entrar agora, mas o preço já caiu mais de 50%. Olha, 50% de queda é aqui do topo, caiu e agora? Faz o que nós conversamos no vídeo de ontem. No vídeo 8 e 9, assistam quem não assistiu. Você vai optar se você vai entrar em todos ou se você vai entrar só no mensal. Somando todas essas ordens que você não entrou, só aqui você vai entrar, já que você entende que o preço pode cair dentro da tua avaliação. Tá bom? O mercado está me mostrando enfraquecimento aqui. Tá? Ele tá, Márcio, mas eu quero saber agora, estou perdidaço. O que eu faço? Nada. Você não faz nada aqui. Você vai ter que aguardar o preço. Ou subir aqui, a hora que descer você compra, ou a hora que ele vir para cá, você começa a comprar de novo. É isso que você vai ter que fazer. Hoje, tá? Hoje. Agora, se o preço fechar aqui, eu já marco como um doji, depende para onde ele for, ele vai voltar para cá de novo, porque é um doji. Tranquilo? O que isso me diz? Me diz que o preço vai ficar sambando aqui, ó, até ele estourar. É isso que o gráfico me diz. Ai, Márcio, mas agora acabou de ser uma notícia agora que o Trump falou uma abobrinha aí e o mercado vai explodir. Eu não sei o que ele falou. Não sei o que ele falou, mas eu sei que, se isso acontecer, eu sei que eu tenho pontos aqui. Eu não sei o que o mercado e que o mundo vai fazer com o que o Trump fala, não me importa. O que me importa é o que eu vou fazer a partir do momento que o preço tomar uma decisão através das notícias. Se ele subir, eu sei que eu tenho pontos aqui que eu vou vender. Só a partir acima do meu preço médio. Porque aqui eu não vou fazer nada para vender. Ah, o preço disparou, o Trump falou um monte de coisa. Tudo bem, deixa ele disparar. Ah, o que eu faço? Você só vai fazer alguma coisa na parte de venda depois, acima do teu preço médio, senão você não vai fazer nada. Tudo bem? Então por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.